Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público Valéria Borba, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da segunda Câmara. Em férias, auditor Ricardo Valadares. Submeto a ata número 17, de 12 de junho de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta processo do servidor da Casa, número 10.12.22/13, figura como interessada a senhora Ivone Deschamps, fundamento no inciso 3º do artigo 448-A do Regimento Interno, especificamente diligência imprescindível à instrução do processo. Era isso, presidente. Obrigado. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho sobrestamentos a comunicar. Os processos, são todos processos sobrestados na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Processos 10061/2012, 306-293-11, 109-251-13, 494-421-11, 305-564-11, 283-242-11, 306-064-11, 340-39-11, 585-326-10, 204-637-13, 617-221-11, 277-456-13, 458-979-10, 764-639-12, 242-884-12, 258-949-11, 112-147-13, 155-687-13, 246-771-13, 175-696-13, 370-67-12, 306-307-11, 134-60-12, 613-978-11, 755-84-11, 773-816-12, 987-17-13, 251-155-13, 415-23-11, 309-962-12, 163-922-13, 148-523-11, 226-681-13, 103-237-13, 217-150-11, 343-943-12, 526-451-10, 305-816-13, 161-574-12, 198-451-12, 309-196-13, 312-960-13, 100-320-12, 549-30-12, 466-193-11, 405-410-11, 612-130-11, 320-350-11, 200-062-13 e 405-860-11. Muito obrigado. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Nelson Batista, caros componentes desta segunda Câmara. Inicio com prestação de contas municipal 116.962/09, o município de Castro. Prestação de contas, exercício financeiro 2008. Diretoria de Contas Municipais, após contraditório, concluiu pela regularidade, ressalvando inconsistências injustificadas dos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Considerou a diretoria que a divergência de valor não é expressiva e esta a única normalidade significativa das contas. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Acompanho manifestações uniformes pela emissão de parecer prévio
recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Moacir Elias Fadel Júnior e do senhor José Otávio Nocera, determinando ao atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva. Voto. Está em discussão. Aprovado. 137.200/09, município de Santa Isabel do Ivaí. Prestação de contas do exercício financeiro de 2008. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica, aceitando as justificativas e documentos apresentados. Sugeriu a aplicação de multa pela entrega da prestação de conta eletrônica com atraso. O Ministério Público opinou pela irregularidade, pelo não atendimento ou inadequada observância às decisões desta Corte e cometimento de atos de improbidade administrativa pela contratação de terceiros para prestar serviços médicos em atuação típica da atividade permanente e na contratação e pagamento de profissional para prestar serviço de assistência social em atuação típica da atividade permanente no município. Após esclarecimentos prestados pelo responsável da Diretoria de Contas Municipal, ao apreciar as irregularidades abordadas pelo Ministério Público, esclareceu que estas não foram objeto específico de discussão, tendo em vista que a análise e instrução das contas de 2008 obedeceram à parametrização aplicada de maneira uniforme nas prestações de contas, conforme a instrução do Serviço 01/2009. O senhor procurador ressaltou questões sobre contratos de prestação de serviços médicos que foram vencidos pelo Hospital de Clínicas Santa Teresa. A razão social do hospital seria Hospital Noroeste Limitada. Entre elas, que o senhor Clemente, prefeito de Santa Isabel do Ivaí, no período 2000 e 2008, possui vínculo profissional com o hospital na qualidade de médico clínico, mais médico cirurgião geral e médico ginecologista e obstetra. Que o senhor José do Carmo, vice-prefeito na mesma gestão e prefeito no período 2009 a 2012, possui vínculo profissional com o hospital também, na qualidade de médico neurologista, médico clínico, médico cirurgião geral e médico ginecologista e obstetra. Tá. Bem como vínculo estatutário com o município de Santa Mônica, na função de médico também. Assim, preliminarmente, propõe o Ministério Público expedição de ofício à Junta Comercial do Paraná para que disponibilize cópia do contrato social da empresa Hospital Noroeste Limitada, bem como de eventuais alterações nos últimos 10 anos. No mérito, opinou pela desaprovação por violação à lei de licitações na formalização e execução de contratos de prestação de serviços, com aplicação de multa administrativa e adoção de medida. Esse é o relatório. Com relação ao posicionamento do doutor procurador quanto às anomalias por ele apontadas, comungo de sua preocupação, todavia, considerando que as mesmas, segundo a Diretoria de Contas Municipais, não foram objeto específico de discussão, tendo em vista que a análise e instrução das contas de 2008 obedeceram à parametrização aplicada de maneira uniforme nas prestações de contas do exercício, seguindo instrução do serviço, não vislumbro sanções a serem aplicadas no âmbito desta prestação de contas, por entender não ser a via adequada para tanto. Mas não há como silenciar frente aos graves indícios de irregularidades levantadas, razão pela qual entendo que os autos, posteriormente, deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral para a Ciência. Assim, acompanha a Diretoria de Contas Municipal pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Clemente Aparecido de Souza, prefeito, em razão do item abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica. Que seja aplicada a multa administrativa pela desobediência ao prazo regulamentar para a entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM ao senhor José do Carmo Lavagnoli, responsável pela entrega. Que seja determinado ao atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva e que sejam encaminhados os autos à Corregedoria Geral
para a ciência e, se assim entender, determinar os procedimentos necessários conforme sugerido pelo Ministério Público. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Tomada de contas extraordinário, processo adiado, é de número 349-410/10, entrada do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O interessado é Alan César Diorio e outros. Tomada de contas decorrendo de inspeção realizada pela Coordenadoria de Auditorias, CAD, no município de São José dos Pinhais, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, referente ao exercício de 2009, com base nos achados descritos no relatório de inspeção. Verificaram a existência de 7 achados, os quais evidenciaram a existência de irregularidades. Fizeram ainda recomendações de natureza preventiva e de controle interno. Após concedido o contraditório, apresentadas e analisadas as razões de defesa, a CADE ressaltou que restaram não sanadas algumas irregularidades, que são o objeto de tomada de contas para levantamento do dano e individuação da responsabilidade. Os achados 4 e 5, referentes à dispensa de licitação e contratação irregular da empresa prestadora de serviços, pela ausência de comprovação de boletins, de medição da execução do serviço e do termo de recebimento, conforme previsto na legislação e no contrato. Após solicitação do Ministério Público para realizar o levantamento dos prejuízos causados, bem como a individuação do dano, a CADE sugeriu a aplicação de multa administrativa aos senhores Ivan Rodrigues, prefeito, e Jairo José de Melo, ex-secretário municipal e gestor do contrato, referente ao achado 4, e a aplicação de multa aos senhores Jairo José de Melo e Paulo Roberto Vacari, ZEM, gestor do contrato, pelo achado número 5. Após a interposição de nova petição pelo município, justificando a necessidade de contratação emergencial e que, por não estar configurado o dano ao erário, a multa seria indevida, a CADE aceitou as argumentações dos interessados e manifestou-se pela exclusão das multas sugeridas e pela regularidade das contas. O Ministério Público ressaltou que o fato gerador da multa configura-se com a não observância do devido processo licitatório, sendo violação de dispositivos da Lei de Licitações, independente de eventual ocorrência de dano. Não se deve confundir os conceitos de lesão ao erário com lesão à ordem jurídica. Nessa última, a lesão independe do dano e dá motivo à aplicação da multa, tendo como fato gerador a simples ofensa a valores e normas do ordenamento jurídico. Por fim, ratificou a manifestação anterior pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis. Após o contraditório, as razões da defesa suscitaram divergência do entendimento conclusivo da unidade instrutora e do Ministério Público quanto à aplicabilidade das multas. A unidade opina pela exclusão da imputação e o Ministério pela sua aplicação. O cerne da questão prende-se aos achados 4 e 5 do relatório de inspeção. O achado 4 trata de dispensa de legislação número 16/09, constatou a ausência de comprovação de boletins de medição da execução do serviço e de termo de recebimento conforme previsto na legislação e não no contrato. O achado 5 trata da dispensa de licitação número 114/09, onde foi detectada a falta de comprovação de boletins de medição relativos à execução do serviço do termo de recebimento, bem como de justificativa técnica para a formalização de aditivos. De acordo com a unidade instrutiva, não houve dano erário. Comum do entendimento sustentado pelo Ministério Público, no sentido de que são aplicáveis à espécie a multa prevista na lei orgânica, mas com a devida vênia discordo apenas quanto à tipificação pela linha D do inciso 4 do artigo 87 da lei orgânica, pois considero mais adequada ao presente caso que seja pela a linha G. A linha D dispõe deixar de observar no processo licitatório formalidade determinada em lei. A linha G dispõe praticar ato administrativo não tipificado em outro dispositivo desse artigo, do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente da caracterização de dano ao erário. Assim, o voto é pela procedência parcial da tomada de conta extraordinária, com base nos achados número 04 e 05 do relatório de inspeção, uma vez que, apesar de não haver dano ao erário,
depreende-se que houve violação ao ordenamento jurídico, imputando-se multa aos senhores Ivan Rodrigues e Paulo Roberto Vaccari, frente às suas responsabilidades pelos fatos ocorridos, bem como ao senhor Jairo José de Melo, 2 vezes a mesma multa, frente à sua responsabilidade em ambos os achados. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Prestação de conta de transferência 224-915-08, Universidade Estadual de Londrina. Transferência recebida da Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2007 e 2011, para a execução de projetos contemplados no Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada em Engenharias e Ciências Exatas. Após o contraditório, a DAT entendeu que permaneceram as irregularidades referentes à ausência da documentação dos processos licitatórios ou justificativas de dispensa de inegibilidade para aquisição de materiais e de serviços com recursos do convênio e a ausência do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos adquiridos. Manifestou-se pela irregularidade, recolhimento parcial dos recursos e aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Eu acompanho manifestações uniformes pela irregularidade das contas, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados solidariamente pela Universidade pelo senhor Vilmar Sachitim Marçal, ex-reitor, período de 10 de junho de 2006 a 9 de junho de 2010, e pela senhora Nadina Aparecida Moreno, reitora e atual gestora, e pela aplicação de multa, atual gestora, pelo não encaminhamento dos documentos solicitados. Voto. Está em discussão. Está aprovado. Ato de inativação 628-416-10, Instituto de Previdência e Assistência de Jaguariaíva. Aposentadoria da servidora Roseli de Fátima Moreto Souza, ocupante do cargo de professora. Preliminarmente, a diretoria jurídica solicitou esclarecimentos por conta da ausência de documentação exigida pela Instrução Normativa 46/2010. Com o retorno dos autos, a diretoria jurídica informou que permanece como irregular a ausência da declaração da servidora em não cumular proventos de aposentadoria. Manifestou-se pela negativa de registro e consequente aplicação de multa ao gestor do município e ao gestor da entidade previdenciária. O Instituto novamente foi chamado à manifestação, mas não apresentou defesa. A DIJUR manteve o opinativo pela negativa. O Ministério Público acompanhou a DIJUR pela negativa de registro e aplicação de multa. Assiste a razão à diretoria jurídica, pois a documentação necessária para a concessão do benefício, conforme disciplina a instrução normativa, não foi apresentada, impossibilitando assim o registro do ato. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela negativa de registro, com aplicação de multa administrativa ao gestor do Instituto de Previdência, senhor Oswaldo Alves Medeiros, e ao gestor do município, senhor Otélio Renato Baroni. Voto. Está em discussão. Aprovado. Seguinte, o 357-72312, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, interessado Jaime de Azevedo Lima, para Paraná Previdência. Aposentadoria por tempo de contribuição da servidora senhora Kátia Stasiak, ocupante do cargo de assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Paraná. Diretoria jurídica apontou a falta dos valores no ato da concessão do benefício como irregularidade formal não impeditiva do registro do ato. O Ministério Público também verificou que não houve menção ao valor dos proventos, mas emitiu parecer favorável ao registro, com recomendação ao gestor do órgão público para que, de hora em diante, passe a observar as disposições da Instrução Normativa 46/2010. Verifico que há precedentes sobre o tema nesta casa, cito acordos 1549/13 e 1552/13 da segunda Câmara, que assentou a decisão sobre o tema. Assim, eu voto pela legalidade de registro da aposentadoria. Voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de conta anual, processo 158-76611, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Prestação de contas, exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Fez a ressalva, uma vez que a autorização para alterações orçamentárias é prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. O Ministério Público acompanhou a diretoria. E a proposta de voto
é pela regularidade com ressalva das contas da senhora Fernanda Bernardi Vieira Rocha, Richa, gestora de 1º de janeiro de 2010 a 4 de julho de 2010, e do senhor Leandro Nunes Meller, gestor de 5 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2010, presidentes do fundo, determinando o atual gestor que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas, Prefeitura Municipal de Paranaguá, é o processo 170.197.11. Prestação de contas do exercício financeiro 2010. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade em função da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado e resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Sugeriu a aplicação de multa. Fez ainda uma ressalva às contas, bem como recomendações ao município. E sugeriu a aplicação de multa pela despesa com pessoal acima do limite, mesmo considerando a restrição sanada. O Ministério Público acompanha a diretoria. Quanto à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, observo que o percentual incidido foi de apenas 1,10%, o que, no meu entender, não pode macular toda a gestão do administrador municipal. O limite para alterações autorizadas na LOA é de 12% e o percentual utilizado foi de 13,10%. Ressalta que esta Casa tem relevado percentuais diminutos em situações similares, cito acordos 39/2011 e 40/2011 do Pleno. Destaco ainda que, tanto no exercício anterior, 2009, como no exercício posterior, 2011, esse limite foi respeitado, demonstrando o cuidado do gestor com os ditames legais e que também não restou evidenciado dano ao erário ou ato, programas ou gestão. Assim, converto o item em ressalva, com recomendação à municipalidade para que observe com mais seriedade a questão orçamentária. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, aplico a jurisprudência do Tribunal e ressalto que o índice deficitário negativo corresponde a 2,62% da receita arrecadada. Quanto à aplicação da multa sugerida, considerando que a municipalidade sanou a anomalia apontada ainda no exercício em análise 2010 e que a multa representa um apenamento expressivo do agente público, entendo que a imputação dessa sanção constituiria excesso de rigor, razão pela qual, fundado novamente nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixo de sugerir sua adoção. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor José Baca Filho, prefeito, determinando ao atual prefeito que tome providências, visando evitar a reincidência das ressalvas apontadas com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. E, por último, senhor presidente, eu tenho o processo 181.269/12, que eu solicitaria a Vossa Excelência o adiamento do mesmo. Está em discussão a proposta Caio Márcio. Está adiado. Senhor presidente, muito agradecido a todos pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio. Palavra com o conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de Câmara, processo 80.29.28.12, tomada de contas extraordinária, instaurada após comunicação de irregularidade suscitada pela DCM, e a irregularidade seria uma omissão da Câmara Municipal de Matinhos no envio de informações bimestrais para alimentação do SIM-AM relativamente ao exercício 2012. Diante da omissão relatada, foi instaurada a tomada de contas e, devidamente intimado o representante da Câmara, tentou, pelo menos, esclarecer que os problemas teriam ocorrido no final do contrato com a empresa contratada para realizar a alimentação do sistema de informações, que atrasou as atualizações necessárias e acarretou, com isso, transtornos aos serviços de contabilidade. A DCM, assim, opinou pela suspensão da tomada de contas,
tendo em vista que informações relativas aos 6 bimestres de 2012 foram encaminhadas, porém, evidentemente, fora do prazo, sugerindo a aplicação de multa prevista em nossa lei complementar. O MP, junto a esta Corte, opinou pela regularidade com ressalva da tomada de contas, por entender que não cabe a suspensão, uma vez que o procedimento foi instaurado apenas para apurar a ausência dos relatórios bimestrais do exercício de 2012, tendo seu objeto sido regularizado durante a instrução. Quanto à imposição de multa, acompanha o entendimento do órgão técnico no que tange a aplicação de 6 multas relativas aos 6 bimestres por atraso no envio dos relatórios. Do exposto, senhor presidente e demais integrantes dessa sessão, o objeto da tomada de contas estou regularizado durante a instrução. Entendo cabível o julgamento pela regularidade com ressalva, além da imposição da multa pelo atraso. Não vejo como acolher o pedido de suspensão e, portanto, à vista das intervenções, voto no sentido de julgar regular com ressalva, tomada de contas, face do atraso no envio das informações relativo aos 6 bimestres de 2012, ao SINHAEM, aplicando-se multa do artigo 87, de forma acumulativa para cada bimestre em atraso, nos termos do previsto no artigo 87, parágrafo 2º da Lei Complementar, ao senhor Sandro Moacir Braga, na qualidade de presidente da Câmara Municipal. Relatório com o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 277986/11, Associação MAPAI de Bituruna, por sua presidente e gestora das contas, senhora Cileia Aparecida Gonçalves, a prestação de contas recebida da Secretaria de Recursos, recebidos da Secretaria de Educação, no valor de R$ 79.038,27, no exercício, para o exercício 2010, que tem por objeto a conjugação de esforços da Secretaria com o município, com a entidade na educação básica especial, para educandos com necessidades especiais. A DAT, após instrução, entendeu que documentos e justificativas apresentados sanaram os apontamentos que fez inicialmente e a entidade apresentou esclarecimentos quanto à composição de saldo do exercício. Deste modo, a entidade sugeriu a concessão de contraditório à vista desses aparentes irregularidades e, após manifestação, a DAT volta a se manifestar diante da ausência de qualquer comprovante do recolhimento do valor do saldo, concluiu pela irregularidade das contas, no valor de saldo R$ 13.924, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses, solidariamente pela associação, pela PAI de Bituruna e pelo senhor Mário Zampieron. O MP corroborou o opinativo técnico, manifestando-se pela regularidade das contas com a imposição das medidas sugeridas. E do que foi exposto, com fundamento no artigo 16, parágrafo inciso 3º, a linha B da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas, da transferência voluntária do exercício 2010, responsabilidade do senhor Mário Zampieron, determinando recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 13.924,12, devidamente corrigidos, de acordo com as datas dos repasses, e é o relatório com voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 2598/96, prestação de contas de transferência voluntária estadual, recursos recebidos pelo município de Janiópolis, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 29.350. O objeto da transferência desse recurso é o apoio à estrutura do Conselho Tutelar do município, para aprimorar as condições de trabalho, enfim, fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Após as instruções, em instrução final, a DAT e o Ministério Público foram uniformes, propondo que as contas de transferência sejam julgadas irregulares. É importante ainda notar que, em que pese a entidade tenha regularizado as pendências referentes aos apontamentos iniciais da DAT, o entendimento já consolidado através de uniformização de jurisprudência desta Corte, o número 8, é no sentido de julgar as contas regulares com ressalva nos casos em que for plenamente revertida a impropriedade sanável antes do julgamento, e foi o que ocorreu nesse caso especificamente. Então, em face do exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar e na uniformização de jurisprudência número 8, em relação à prestação de contas de transferência voluntária de responsabilidade do senhor Jair Januário de Toffol, voto pela regularidade com ressalva das contas, em face do encaminhamento tardio do termo de cumprimento de objetivos e o certificado de registro do veículo. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 24.46.42, prestação de contas também de transferência voluntária, recebida pela APAI de Vera Cruz do Oeste, da Secretaria de Estado da Educação, no valor de pouco mais de R$100.000, R$100.428,30. Também para a Educação Básica Especial. E, após instrução em que foi, inclusive, oportunizado o contraditório, a entidade constatou a DAT que os esclarecimentos trazidos pela entidade foram suficientes e que foi constatado que a entidade tornou-se credora em relação ao órgão concedente e que, portanto, não cabe imputação de responsabilidade num valor que me parece pequeno, R$ 51,21. Sendo assim, de acordo com o artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar, em relação à prestação de contas e transferência voluntária de responsabilidade do senhor Alcir Sete, voto pela regularidade das contas. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 23.74.88/11, prestação de contas e transferência voluntária estadual de recursos recebidos pelo município de Tijucas do Sul, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 28.080, referente aos exercícios 2009 a 11, com objeto de aquisição de material de consumo, prestação de serviços de terceiro, equipamentos e também material permanente. Haja vista opinativo uniforme da DAT e do MP, bem assim inexistência de vícios materiais nas contas prestadas, não há como fugir da conclusão pela regularidade. Todavia, as contas devem ser julgadas regulares com ressalva em razão de sua intempestividade, bem assim pelo fato de haver também uma despesa com pagamento superior ao plano de trabalho, mas que não prejudica o resultado final do convênio e do projeto. Sendo assim, acompanhando o posicionamento uniforme da Unidade Técnica MP, voto com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar pela regularidade com ressalva das contas em exame, aplicando multa administrativa ao senhor José Altair Moreira, com fundamento no artigo 87, inciso 1, alineado da Lei Complementar. É o relatório com voto. Está em discussão. Está aprovado. Processo 26.78.83.11, expediente de prestação de contas de transferência voluntária decorrente de convênio firmado entre o município de Cascavel e a Secretaria de Estado da Família, no valor de R$ 300.000, para o exercício financeiro 2009 a 11. Objeto é a implementação de ações do programa Liberdade Cidadã. O processo sofreu ou teve esclarecimentos apresentados na fase do contraditório e, após isso, a instrução técnica manifestou-se pela regularidade das contas,
com ressalva e aplicação de multa administrativa em face do atraso no encaminhamento da prestação de contas e situações que foram sanadas durante a fase instrutória, o que nos impõe a aplicação da súmula número 8 desta Corte, e assim voto com fundamento no artigo 16(2) da Lei Complementar, em relação às contas de transferência voluntária relativas ao convênio entre o município de Cascavel e a Secretaria da Família, responsabilidade do senhor Edgar Bueno, no cargo de prefeito, ordenador de despesas, voto pela sua regularidade com ressalva, considerando que a regularização da documentação, nos termos exigidos pela Resolução 3/2006, ocorreu durante a fase instrutória em razão do termo do atraso no encaminhamento da prestação de contas, determinando a aplicação de multa do artigo 87(1)A da Lei Complementar. É o relatório com voto. Está em discussão. Está aprovado. 698302, também prestação de contas de transferência voluntária estadual, recursos recebidos pela entidade Dom da Terra, recebeu esses recursos no valor de R$ 44.170 da Secretaria de Estado da Saúde para o exercício 2010, a implementação de um projeto Reagir, promoção à saúde e prevenção do HIV. Levando-se em conta o opinativo da DAT e do Ministério Público, bem assim a inexistência de vícios materiais nas contas prestadas, elas estão aptas a receberem a aprovação e o voto de regularidade. Sendo assim, senhor presidente, considerando que o interessado também protocolou com atraso de 254 dias a prestação de contas, não há como relevar essa situação e assim voto pela regularidade com ressalva das contas em exame, aplicando multa ao senhor Márcio da Silveira Marins, representante da entidade, haja vista a protocolização tardia das contas, com fundamento no artigo 16, inciso 2 e 87(3), a linha C da Lei Complementar. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. 163090/12, prestação de contas de transferência voluntária do Estado do Paraná, através da Secretaria de Educação, e município de Boa Esperança, do Iguaçu, valor de R$ 58.502,14, exercício 2011, o objeto do convênio da prestação da transferência é transporte escolar dos alunos da rede de ensino público residentes na área rural do município. De acordo com os opinativos todos convergentes da DAT e do MP, as contas estão regulares. No que se refere à determinação proposta pelo MP para que nos próximos expedientes de prestação o gestor faça juntar o laudo de inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança nos veículos que transportam os estudantes. De acordo com o relatório, com o acórdão da nossa primeira Câmara, deverá haver recomendação ao administrador municipal para que observe estes procedimentos de segurança. Assim, com fundamento do 16(1) da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas em exame, de responsabilidade do senhor Claudemir Freitas, no cargo de prefeito, com recomendação ao município de Boa Esperança do Iguaçu para que atenda integralmente os termos da legislação de trânsito no que se refere ao transporte escolar. Relatório com voto. Está em discussão. Está aprovado. Processo 247090/12, prestação de contas de transferência voluntária, o Estado do Paraná e, através da Secretaria de Educação, e município de Alto Paraíso, valor R$ 45.268,96, referente ao exercício 2011, também para transporte de alunos, rede estadual de ensino. Manifestações
todas uniformes e atestando a inexistência de vícios materiais. Todavia, a prestação de contas não foi inicialmente apresentada com todos os documentos exigidos pela resolução, regularização que ocorreu na fase instrutória, cabendo aqui, mais uma vez, a aplicação da súmula 8 e, portanto, o voto é pela regularidade das contas, com ressalva da prestação de contas apresentada e de responsabilidade da senhora Maria Aparecida Zanuto Faria, considerando que a prestação de contas não foi inicialmente encaminhada com todos os documentos exigidos, tendo ocorrido regularização na fase instrutória. Relatório com voto. Está em discussão. Está aprovado. Processo 27.4445/12 prestação de contas também do transporte escolar, dessa vez o Estado através da Secretaria de Educação com o município de Ivatuba, valor R$ 9.735,14. Primeiro momento, a DAT constatou que os documentos ausentes foram devidamente encaminhados posteriormente na fase de instrução, como acontece com muita frequência, e embora foi constatado também que o objetivo do convênio não foi atingido conforme termo de cumprimento de objetivos juntado à prestação, e os repasses feitos no exercício de 2011 ficaram integralmente depositados na conta respectiva, bem como os valores do rendimento, tendo sido gastos tão somente os recursos referentes ao saldo remanescente do ano anterior, ou seja, 2010. Assim, o saldo de 2011, por força do artigo 7º da Resolução 1422 de 2011, foi reprogramado para o exercício de 2012 e devidamente informado, tanto pelo repassador quanto pelo tomador dos recursos, no CIT, sob número 8752. Em atenção ao que dispõe a uniformização de jurisprudência número 8, regularização de impropriedade sanável, no curso da prestação de contas, impõe a regularidade com ressalva. Assim, de acordo com o artigo 16.2 da Lei Complementar, voto pela regularidade com ressalva em face do encaminhamento tardio da documentação exigida pela resolução número 3, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Vanderlei Oliveira Santini, então prefeito do município de Ivatuba. É o relatório com voto. Está em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, não é meu hábito e também sei que não conta com a simpatia de Vossa Excelência, mas peço vênia ao plenário para fazer julgamento conjunto de processos que passo a numerar. Primeiro, o processo 36.87.41.12, município de Carlópolis. O segundo, processo 30.07.36.12, Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná. O terceiro, processo 34.2157/12, município de Congonhas. Todos os três tratam de transferências voluntárias recebidas no exercício de 2011. Ocorre que, embora os repasses tenham ocorrido nesse exercício, foi constatado pela DAT, não foram efetuadas despesas no exercício de 2011, sendo convênios integralmente executados já no exercício de 2012, quando as despesas passaram a ser comprovadas por meio do CIT. A DAT, então, opinou pelo encerramento do processo, informando na oportunidade que tanto os concedentes quanto os tomadores incluíram os convênios no CIT, os quais consigno especificamente em cada um dos meus votos. O MP acompanha a DAT. Desta forma, voto pelo encerramento dos processos citados, com fulcro no artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno, combinado com 267, inciso 4º do Código do CPC, acolhendo a proposição da unidade técnica de que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT para controle de cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na Resolução 28 de 2011,
até a competente prestação de contas pelo concedente, com as devidas avaliações quanto ao termo final dos convênios. Relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Processo 38.5263 é um pedido de certidão liberatória formulado por uma entidade, Desafio Jovem Vidas para Cristo de São José dos Pinhais, representada por sua presidente, senhora Marileida Silva Nascimento. DAT e Diretoria de Controle de Atos de Pessoal são pelo deferimento. Por sua vez, a DEX apontou impedimento à existência de responsabilidade institucional, vale dizer a determinação da instituição de recursos estabelecido em acórdão da segunda Câmara, 388, que julgou regulares as contas de transferência voluntárias prestadas pela requerente no protocolo. Por fim, em razão da pendência levantada pela DEX, o MP foi pelo indeferimento. Conforme consta do relatório, a instituição requerente possui como pendência uma decisão que lhe impôs recolhimento de recursos públicos. É um protocolo 170860 de 2009, onde a decisão em questão foi proferida. Constatei que a requerente argumentou já ter devolvido os recursos. No entanto, a questão ainda não foi solucionada, estando atualmente em fase de instrução. No estado em que se encontra, portanto, o pedido de certidão não pode ser deferido. Por oportuno, registro que o argumento da requerente de que já devolveu os recursos não pode ser aqui enfrentado, pois escapa aos limites objetivos deste pedido. Entendimento contrário, aliás, poderia ensejar decisões conflitantes, pois, como dito, a questão também foi levantada em outro protocolo. Ademais, não há que se falar em sobrestamento deste processo, pois a solução de pendência, na origem, deve ser resolvida no processo originário. Assim, de acordo com a DAT-MP, sou pelo indeferimento. Relatório e voto. Está em discussão. Está aprovado. Também, senhor presidente, mais uma trinca de processos que peço venha ao plenário para relatá-los em conjunto. Processo 50750/13, União de Ensino e Cultura de Guarapuava. Processo 151118/13, Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano. Processo 325299/13, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Tratam de pedido de certidão liberatória dessas entidades. Ocorre que a DAT informou que as entidades já obtiveram as certidões via online, pela internet. Por esse motivo, opinou pelo arquivamento em face da perda do objeto, e esse deve ser o voto pela extinção dos processos e julgamento do mérito e consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 398 e 297 do Regimento. Relatório e voto, senhor presidente. Em discussão. Pela aprovação. Processo 179906/12, prestação de contas do prefeito do município de Ortigueira, relativo ao exercício 2011, responsabilidade do senhor Geraldo Magela do Nascimento. É uma prestação de contas que tem um orçamento da ordem para esse exercício 2011, da ordem de R$ 33.146.253,21. DCM conclui pela regularidade com necessidade de expedição de recomendação quanto à falta de efetividade no cumprimento de programas do PPA e da Lei Orçamentária Anual. O MP se posiciona pela prévia intimação do responsável, o senhor Geraldo Magela, para que fossem apresentados devidos esclarecimentos acerca de consulta que feita ao SINAP, verificou-se a ausência do registro de vínculo do senhor Orlando Olovati, contador responsável pelas contas. Apesar da diligência tratar de assunto que foge ao escopo da análise da prestação de contas, merecendo
talvez exame em processo específico, acolhi a proposta ministerial para que, a partir das informações trazidas pelo gestor, o órgão ministerial pudesse avaliar a necessidade de iniciar expediente específico sobre o que se apurou inicialmente. Em resposta, o município informou que o servidor foi exonerado a pedido a partir de 1º de março de 2012, embora a prestação de contas tenha sido entregue após essa data, o ofício de encaminhamento da prestação de contas é datado de 28 de fevereiro, um dia antes da dispensa. Em nova manifestação, a DCM entendeu que a situação do contador encontra-se dentro dos parâmetros de regularidade definidos pelo tribunal, de acordo com as informações constantes, que o servidor ocupou o cargo efetivo de 2009 a março de 2012. Por sua vez, o MP exarou o parecer, manifestando-se pelo parecer prévio com regularidade das contas e recomendação, ressaltando, porém, a necessidade de se apurar em processo apartado se houve legalidade na contratação do contador, em vista do prejulgado 6 desse tribunal e a correspondente responsabilidade do chefe do executivo que procedeu à contratação. No que se refere à providência sugerida pelo órgão ministerial, no sentido de se apurar o processo apartado, deixo de acolhê-la, pois, conforme atestou a unidade técnica, o servidor ocupou o cargo efetivo de analista contábil no período de dezembro de 2009 a março de 2012, não se evidenciando, portanto, qualquer irregularidade. Face ao exposto, convergente com os pareceres e opinativos, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Ortigueira no exercício financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Geraldo Magela do Nascimento, com recomendação no sentido de conferir maior efetividade aos planos PPA e lei orçamentária anual. Relatório com voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Processo 19.0024. A prestação de contas do município de Douradina, relativo ao exercício 2012, responsabilidade do senhor José Carlos Pedroso, é um município com um orçamento para esse exercício de R$ 15.570.000. DCM, em análise de instrução, constatou que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais não resultou em qualquer apontamento ou recomendação ou ainda restrição. O MP também opina pelo parecer prévio de regularidade das contas. Não há qualquer restrição, sendo possível a emissão de regularidade, e assim é que voto, de acordo com o artigo 1º, 1 e 16.1 da Lei Complementar, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Douradina, referente ao exercício 2012, sob a responsabilidade do prefeito municipal, senhor José Carlos Pedroso. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, e concedo a palavra, Sua Excelência, ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Tem em pauta prestação de contas municipal, processo 132-267 de 2009. Trata-se de contas do senhor Cleiton Kleber Mendes, prefeito de Pérola, no exercício financeiro de 2008. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares, com ressalva, em razão de vários itens. O primeiro, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. O gestor apresentou as justificativas e a instrução conclui pela ressalva em face da necessidade de acerto do cadastro de contas bancárias junto ao SIM-AM. Outro item, divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda retido da fonte da Câmara não contabilizados na receita da Prefeitura. Aqui um valor pequeno de R$ 3.837,
A instrução opina pela regularização do item, considerando não haver ausência de registro da receita, ressalvando necessidade da correta utilização do plano de contas contábil, que houve um lançamento incorreto. Terceiro item de ressalva, omissão de conta corrente no sistema informatizado. Nesse caso, a ressalva se deve à informação do encerramento de duas contas somente em meados do exercício financeiro de 2010, sem a comprovação de que não ocorreu nenhuma movimentação financeira no espaço de tempo entre a prestação de contas e a data do encerramento. Quarto item de ressalva, obrigações financeiras frente às disponibilidades. Em relação a esse item, a diretoria acolhe parcialmente as justificativas, pondera que, embora o responsável declare que a baixa dos restos a pagar tenha por base um levantamento efetuado por comissão especialmente designada para tal fim, observa-se que esse documento não constou do processo. Quanto aos exercícios dos empenhos baixados, o responsável declara que a maior parte se refere a 2000 e 2002, no entanto, de acordo com os dados apresentados e dados do SIM, o montante desses exercícios é de R$ 62.610, representando 29,20% do total baixado. Assim, considerando que os restos a pagar prescreve após 5 anos contados a partir da data de inscrição, excetuando-se os casos em que haja interrupções decorrentes de atos judiciais, esse montante pode ser considerado na análise. Prossegue a instrução. Quanto ao saldo restante de R$ 151.809, cabe observar que apenas R$ 20.776 podem ser acatados, haja visto que o restante se refere a despesas liquidadas. De acordo com o artigo 36 da Lei 4.320/64, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro. Aqui prossegue e, ao final, discorre que, após os ajustes decorrentes do cancelamento dos restos a pagar, verifica-se que o município ainda apresenta, no encerramento do exercício de 2008, obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades. Nesse caso, cabe ressalva ante o fato de que o município apresentou evolução positiva em suas disponibilidades, comparando-se às situações existentes em 30 de 4 de 2008 e 31 de 12 de 2008. Vale dizer, a sua liquidez melhorou no período em que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe restrições quanto à contratação de novos dispêndios. Então, esse é o quarto item de ressalva considerado na instrução. A instrução aponta o saneamento de vários itens, abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica, movimentação de recursos em instituição financeira privada, existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento de diversos credores, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio, falta de apropriação na receita orçamentária do imposto de renda retido na fonte, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundev para o magistério, despesas com publicidade e aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias e, por fim, ainda regularizado o item atendimento das formalidades. Aqui eu, resumidamente, concordo com saneamento e com as ressalvas, acrescento apenas como motivo de ressalva a existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento de diversos credores, tendo em vista que a própria Diretoria de Contas Municipais considera que o valor é de pequena monta, opina pela regularização do item, mas ressalva que o registro das receitas deve obedecer aos preceitos do artigo 35 da Lei 4.320/64, e aqui, em face de um valor que não ficou numa conta corrente sem ter sido incorporada à receita do município, eu entendo que esse item também deva ser ressalvado. Então, a manifestação do Ministério Público é acompanhando a instrução processual e a proposta que apresento acompanha essa instrução com esse acréscimo de mais uma ressalva e, então, pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Cleiton Kleber Mendes. Está em discussão. Aprovado. Tenho o processo 132461 de 2009. Trata-se de contas do senhor Elias Carrer
prefeito de Medianeira, no exercício financeiro de 2008. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse processo está instruído com as manifestações, pelo mérito. No entanto, verifiquei que houve aqui uma referência a um termo de parceria que foi firmado no exercício anterior de 2007 e há uma referência no processo que, no exercício de 2008, o município de Medianeira repassou para a OCIP um total de quase R$2.700.000. É um termo de parceria número 1 de 2007 com a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, a Desobras. E a referência na prestação de contas é incidental em relação a um requerimento do Ministério Público de Contas questionando se teria havido a contagem dos valores para o cálculo de despesas com o pessoal daquele município, e aqui houve um esclarecimento por conta da Diretoria de Contas Municipais, e, ao final, esse item não reverberou no mérito das contas. Mas, em pesquisa ao sistema, trâmite, verificamos que há um processo de relatório de inspeção que justamente abrange esse termo de parceria número 1 de 2007, é o processo 485-259 de 2009, que ainda se encontra com relatoria do conselheiro Hermas Eurides Brandão. Não foi, então, apreciado esse relatório de inspeção. Há também um outro processo, 190-569 de 2009, de relatoria do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, que trata de prestação de contas relativa a esse termo de parceria. E, em razão dessa pendência, eu entendo que, nos termos do artigo 427 do nosso regimento, essa prestação de contas deva ser sobrestada, aguardando, então, a decisão nesse processo do relatório de inspeção e também no de prestação de contas de transferência. Então, eu solicito a retirada de pauta e já comunico o sobrestamento desse processo. Está aprovado. Senhor presidente, tenho atos de inativação. O primeiro processo é o 256870 de 2012, que trata de aposentadoria concedida à servidora Juraci Pinheiro de Lima, servidora do município de Colombo. E aqui, nesse processo, o que ocorre, como em inúmeros outros, inclusive um relatado hoje pelo conselheiro Caio, é a questão que o ato de concessão do benefício não atende a Instrução Normativa 46 de 2010 dessa Corte, no que tange a indicação do valor dos proventos do benefício. A diretoria jurídica opina pelo registro do ato e aplicação da multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar ao gestor que deixou de acatar diligência. O Ministério Público se manifesta nessa mesma vertente e, conforme tem apresentado, a minha proposta é pela legalidade de registro e aplicação de multa ao senhor então prefeito de Colombo, o senhor José Antônio Camargo. Está em discussão. Eu apenas lembro, não é um caso que o conselheiro Bonilha Esse caso, tem votado sem a aplicação da multa, Isso. principalmente em aposentadorias estaduais. E Vossa Excelência continua com a divergência. Consulta o conselheiro Caio Márcio. Bonilha. Então está aprovada a proposta pelo registro, porém sem a aplicação da multa, conforme o conselheiro Bonilha. Senhor presidente, o próximo processo, 595026 de 2008, é também um processo similar. No caso, o que muda é que a aposentadoria da senhora Elizabeth de Oliveira Quintana Domingue, servidora do Tribunal de Justiça.
Nesse caso, a diretoria jurídica opina pelo registro e aplicação da multa, do artigo 87.3f, e o Ministério Público pelo registro, com recomendação ao órgão para adequação do procedimento em casos futuros. E, novamente, então, a minha proposta é pela legalidade de registro, com aplicação da multa ao presidente do Tribunal de Justiça, que deixou de acatar a diligência, o senhor Miguel Kfouri Neto. Está em discussão, da mesma maneira do anterior, pelo registro, sem aplicação da multa, conforme proposta do conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar e eu agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta. Eu vou também pedir licença ao plenário para relatar em bloco, o que não é costumeiro, mas atendendo o conselheiro Caio Márcio, que também não gosta dessa votação, mas vou me estender em alguns comentários. São processos de números 237, 291, 11, Mato Rico, 332, 405, 11, Caloré, 332, 448, 11, Venceslau Brás, 491, 961, 11, Uraí, 237, 372, 11, Rio Negro, 242, 074, 11, Jacarezinho, 244, 280, 11, Matinhos, 274, 766, 11, Goioxim, 300, 457, 11, Faxinal, 303, 123, 11, Janiópolis, 316, 655, 11, Santa Lúcia, 317, 724, 11, Cantagalo, 323, 031, 11, São José dos Pinhais, 323, 880, 11, Carlópolis, 364, 978, 11, Engenheiro Beltrão. Esses processos são recursos do SUS repassados de fundo a fundo para a destinação ao Programa da Saúde. E a DAT e o Ministério Público são em manifestações pelo arquivamento dessas matérias. E nós já temos votado desta maneira. Mas eu vou me permitir alguns comentários que julgo pertinentes. Primeiro que nesta situação, eu confesso que teria um posicionamento contrário, conselheiro Bonilha, pela baixa dependência. A DAT disse que não era sua competência porque não se trata de transferência voluntária. Mas a DCM também não se pronunciou. E, lamentavelmente, eu quero registrar que, e depois eu quero ouvir a doutora Valéria, que a DCM nos períodos de 2009, 2010, 2011, 2012, não realizou nenhum exame específico na aplicação desses recursos. E o primeiro que surgiu foi agora em 2013, na nova direção da DCM, no município de São José das Palmeiras, e que versou sobre o Programa da Família. Vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas virou moda, principalmente o ano passado. O escopo, esta é a palavra, da prestação de contas anual no que tange à área de saúde, tem se restringido à aferição da observância de aplicação do percentual mínimo constitucional. Inciso 3, artigo 77, das disposições transitórias da Constituição de 88, e a atuação do Conselho Municipal. Ou seja, deu o percentual de 15%, não importa como, não há que se falar em nenhuma análise. E assim como a definição desse escopo do plano de contas anual é matéria disciplinada mediante instrução normativa
e aprovada pelos órgãos deliberativos desta Corte, foge à competência da unidade técnica decidir sobre a inclusão ou não desse aspecto dentre os itens a serem analisados. Eu, tranquilamente, conselheiro Caio Márcio, conselheiro Ivan Bonilha, quero me manifestar que devo ter votado, inclusive, nesta instrução normativa. E se o fiz, quero confessar que errei. E quero reiterar o meu erro, por quê? Só nesses processos que eu estou relatando, e que deixaram de ser analisados de 2009 a 2012, o total dá 1.320.569. Só nesses. Citaria aqui os maiores: Venceslau Braz, 90 mil; Jacarezinho, 90 mil; Rio Negro, 72 mil; Goioxim, 157 mil; São José dos Pinhais, 380.563; Engenheiro Beltrão, 84 mil. Repito, só nesses municípios um total de 1.320.569,91. E faço isso porque vou depois pedir permissão ao plenário e até o apoio do plenário para encaminhar uma solicitação ao presidente da Casa, o conselheiro Artagão de Matos Leão, disposto que está a realizar um grande plano de moralização na administração pública, para que a análise desses processos desde 2009, porque em 2008 ainda fizemos, depois não fizemos mais, seja feita, seja reaberta. Por quê? Se só nesses que eu estou relatando, conselheiro Bonilha, são 1.320.000, em 4 anos, e outros municípios recebendo muito mais, quais seriam os valores, auditor Tiago Barbosa? A senhora procuradora, que já havia se manifestado em processos semelhantes, e tinha se manifestado no sentido de que não perdêssemos o controle dessa fiscalização. E eu quero ouvi-la, porque já conversamos a respeito, não só hoje, mas também em oportunidades pretéritas. Em primeiro lugar, doutor, quando o Ministério Público concordou com o arquivamento, porque a DAT diz, nós não fiscalizamos transferências obrigatórias. O que quer dizer? Só voluntária. Nesse caso, a Lei 13.331 é que faz obrigatoriamente esse repasse. Então, foge do escopo da DAT. Contudo, nós levantamos, o senhor viu o parecer que está instruindo os autos do município de Iguaxim, que nós fazemos essa observação, que esse recurso, ele é indispensável à fiscalização pelo tribunal, está dentro da nossa atribuição. Tanto é que eu peço licença para ler aqui um trecho do meu parecer. Nesse contexto, ressalve-se que, considerando a natureza obrigatória e legal dos recursos, é imperioso reconhecer que eles devem ser objeto de prestação de contas anual do município ou ainda podem ser objeto de fiscalização deste tribunal em procedimento fiscalizatório específico. Portanto, submetidos à nossa jurisdição, como qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos, nos termos do artigo 3º da nossa lei orgânica, bem como no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. E outra, a própria lei 13.331, no seu artigo 19, ressalta que, independente da fiscalização do Conselho, deve ser fiscalizado por nós, porque se trata, embora tenha recursos da União, mas tem recursos do Estado e do município, e, portanto, é competência nossa a fiscalização.
Embora eu concorde que a DAT, dada a distribuição, ela não lida com esse tipo, mas isso não isenta o Tribunal da Fiscalização. Muito pelo contrário, é reforçado várias vezes até no artigo 19 da Lei 13.331. Então, eu não vejo como, até quando o doutor Nestor me chamou a atenção, eu já disse, olha, doutor, nós no Ministério Público somos a favor da fiscalização. Estamos encerrando o processo porque a DAT nos traz, olha, não é da nossa competência. E, além de tudo, como sendo um fundo, até nossas inspetorias são encarregadas a nível estadual também de fazer essa fiscalização e prestar contas. Né? Eu agradeço a Vossa Excelência pela manifestação, mas eu quero lembrar e ouvir atentamente a citação de lei da Constituição da República, ainda que comuniquemos, senhores conselheiros, ao Tribunal de Contas da União, nós sabemos perfeitamente que o Tribunal de Contas da União, até pela amplitude do trabalho, faz uma pequena amostragem. De repente, 1.320.000 em alguns municípios, para o TCU, não é? Acostumado a lidar com bilhões, e principalmente agora com a Copa do Mundo, mais ainda, isto aqui passe a ser menos que uma xícara de café, do que um cafezinho. Mas a instrução normativa não pode se sobrepor à Constituição da República, posso estar enganado, e nem à legislação devidamente aprovada por quem dê direito, que é pelo Poder Legislativo. Eu tenho ouvido e reouvido, se é que posso assim dizer, que nós, conselheiros, sistematicamente contrariamos as manifestações técnicas. Eu já contrariei muitas vezes e vou contrariar, desde que eu entenda que a manifestação técnica não é pertinente com a legislação ou mesmo com a necessidade de um ou outro município de menor porte e onde não se encontra o dolo, não se encontra a má-fé, não se encontra o desvio do dinheiro público. Então, esses processos, eu seguindo o conselheiro Caio Márcio, o conselheiro Ivan Bonilha e o senhor auditor Tiago Barbosa, vou acompanhar essa manifestação, que é pela baixa dependência, mas vou propor, se assim ocorrer, de encaminhar um expediente ao senhor presidente deste tribunal, para que a DCM faça a análise, e o pedido será desde 2009, porque eu volto a insistir, em 10 municípios aqui, mais ou menos, é isso? 12 municípios, eu encontrei este valor, e no estado inteiro durante todos esses anos. Então, eu não sei se posso fazer esse encaminhamento ao senhor presidente do tribunal, para que a DCM faça esta análise, e deve ser feita, atendendo inclusive a manifestação da senhora procuradora doutora Valéria, e para que possamos até discutir a tal da instrução normativa. Repito, posso até ter votado no momento, de repente muito extensa, de repente não prestei a devida atenção, e volta e meia eu não presto atenção, quero dizer, deixar bem claro, mas mais atentamente, analisando este tal de escopo, não é? Não está no escopo da diretoria, não é do escopo da outra diretoria. É do escopo de quem? Do bolso da população. Só pode ser. Aí é o tal do escopo. Então eu vou encaminhar um expediente ao senhor presidente da Casa, repito, o doutor Artagão de Matos Leão, para que a DCM, então, faça este papel que não foi permitido ou foi dado por incompetente a DAT, ou não ser da sua competência, digo, de análise, que a DCM faça. E vou fazer o pedido, se os senhores concordarem, a partir de 2009, em todos os municípios do estado do Paraná, em todos esses repasses que foram feitos.
eu coloco em discussão a matéria. Não havendo manifestação, eu dou por aprovada. Inclusive, os processos aqui relatados, que eu peço à minha assessoria técnica, não é? Que faça a devida anotação, porque agora tem que dizer sempre, olha, é um técnico que trabalha com o conselheiro, então a assessoria técnica, para que faça as devidas anotações e me ajude a preparar um expediente a ser encaminhado ao senhor presidente desse tribunal. O protocolo 232.837.08, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Medianeira, 2007. A diretoria opina pela regularidade, o Ministério Público pela regularidade e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. O 247.702.08, Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, 2007. A DCM pela regularidade e o Ministério Público também pela regularidade. Eu quero lembrar aqui que ambos são de 2007 e agora em 2013 é que houve a manifestação da diretoria. Em discussão pela regularidade. O protocolo 243.357.11, prestação de contas de transferência voluntária, termo de cooperação, objeto difusão de tecnologias geradas por projetos apoiados com recursos do Fundo Paraná. A DAT regularidade com recomendação, Ministério Público também regularidade com as recomendações, e esta é a proposta do relator. Em discussão, está aprovado. Esses que eu estou virando aqui já foram relatados em conjunto, que são as baixas dependências que apresentei há pouco. O protocolo 126, 105.13, Caixa de Previdência Social dos Servidores de Astorga, 2012, a DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e o relator também pela regularidade. Em discussão, está aprovado. O protocolo 143.212/13, Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, 2012, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O 181.08, contas de São Jorge, este é do patrocínio, 2011. A manifestação da DCM pela regularidade das contas, Ministério Público também respeitando São Jorge é pela regularidade e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. A próxima reunião desta segunda Câmara, 3 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.